O Pablo Marçal tentou bloquear um vídeo meu. Você acredita num negócio desse? O que será que tinha de tão perigoso que eu falei sobre ele, obviamente? O que será que tinha de tão perigoso que fez o coach, que não teme ninguém, ficar com medo? Gente, dá uma dedada nervosa aí no like. Lembra que a gente pede isso, né? Like, comentário. Não é porque a gente é carente não, meu Deus do céu. É porque quanto mais like, mais comentário, mais engajamento. E o algoritmo do YouTube entende. O pessoal gostou do vídeo, vamos mostrar o vídeo para muito mais pessoas. Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, o Pablo Marçal entrou com um pedido no YouTube para excluir um vídeo meu. E vamos então começar a contar do princípio. Eu estava acompanhando e analisando as ideias do Pablo Marçal. O primeiro contato que eu tive com ele foi através daquele vídeo polêmico em que ele fala palavrão. Se alguém é contra você, é mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas mais ou menos assim. Se alguém é contra você, em nome de Jesus, manda ele se fu, né? Você sabe o que é. E ele, né, ele é cristão, se diz, né, evangélico, quer dizer, né? Enfim, ele se diz religioso. Não é religioso também não. Ah, não sei explicar. Pablo Marçal é um coach e você precisa entender que um coach ele é um concorrente de Cristo. Sim, é uma via que corre em paralelo, sobre treinar você para a vida. Só que eles vão além disso. Um coach é alguém que promete destravar a sua mente para o sucesso. Você pode notar como que são, geralmente, né, os anúncios que eles fazem ao lado de um carrão, em uma mansão, e em alguns casos, né, a casa e o carrão nem deles é. Sim, do mesmo modo que há pastores que falseiam milagres para vender cura, há também coaches, não são todos, mas há também coaches que falseiam sucesso para vender cursos. Mas enfim, ao lado de um carrão, tendo fundo, sim, de fundo com uma mansão, eles transmitem a ideia de que eles sabem o que estão fazendo. E então vão revelar para vocês o segredo de como eles atingiram o sucesso. E para usar o termo utilizado no marketing digital, você precisa detectar a dor das pessoas para vender algo a elas. E não há dor maior do que a cobiça. O desejo de sair da pobreza. Desde que o mundo é mundo, fisgar pessoas através de sua cobiça sempre foi algo relativamente fácil até. E isso, sabe, esse desejo de ser rico, o desejo de ser um sucesso, não tem nada de cristão. Paulo diz que aquele que deseja ficar rico peca e cai em todo tipo de concupiscência que afogam os homens na ruína. Paulo não está tendo uma atitude negativa em relação ao dinheiro. A Bíblia não tem uma atitude negativa em relação ao dinheiro em si mesmo. Pelo contrário, Deus, ao criar todas as coisas, porque lembra disso, gente, lembra disso. A riqueza não é um papelzinho, um papel moeda. Riqueza é tudo aquilo que a gente produz. E Deus, ao criar todas as riquezas, disse, elas são boas. Ao criar a fauna, a flora, o gado, ao criar os minerais, as pedras preciosas, o ouro, enfim, Deus disse e viu que era bom. Mas a Bíblia diz que desejar ser rico é pecado. Ser rico não é pecado, basta ver os inúmeros homens de Deus que eram ricos, como Davi, Abraão, Salomão, Jó. Jó era o homem mais rico de todos no Oriente, declara a Escritura. E era também o mais fiel ao mesmo tempo, desmistificando então aquela ideia de que não há ricos piedosos. Por isso, o problema, como diz o apóstolo Paulo, não é ser rico. Não há pecado algum em ter posses. O problema é desejar ser. Como assim, pastor? Isso é um jogo de palavras? Não é. Desejar ser rico é pecado, mas não é pecado ser rico. Eu vou explicar. E eu sempre gosto de explicar isso por meio de um exemplo, né? Ou dois. Salomão, que deseja sabedoria e ganha dinheiro. E, por exemplo, um policial que deseja ser rico. Salomão, ele queria sabedoria para ajudar as pessoas. Porque este é o foco da vida cristã. O foco do trabalho é servirmos as pessoas e a nossa família. Não o objetivo materialista apenas de ter dinheiro por ter dinheiro. Isso não é cristão. Então, Salomão deseja sabedoria para ajudar as pessoas. E Deus dá dinheiro a ele e faz dele o homem mais rico. Esse não ama o dinheiro. Eu posso dar dinheiro a ele. Mas quem ama o dinheiro, quem deseja o dinheiro freneticamente, fará de tudo para obtê-lo, até negar a sua fé. Então aqui que entra o que Paulo está falando, ó, desejar ser rico é pecado, porque você acabará negando a sua fé para ter o dinheiro. Então pense, por exemplo, aí num policial que ele ingressa na polícia não pensando em suprir a sua família ou servir a população, mas em ter um BMW. O foco dele é ter um carrão, o foco dele é ter dinheiro. Não há pecado algum em ter um BMW, mas como esse policial, ele coloca isso como alvo da vida dele, esse é o objetivo maior da vida dele, é isso que conferirá para ele uma sensação de que ele é um vencedor. Então ele vai alimentar esse sonho no coração. E isso pode se tornar um ídolo. E quando você tem um ídolo,
você faz qualquer coisa para se prostrar diante desse ídolo. Por exemplo, no dia em que prender um traficante e o traficante lhe disser, solte-me e eu lhe darei um BMW, esse policial estará muito, mas muito mais inclinado a aceitar. Então, quando o dinheiro ele é um fim em si mesmo, ele se torna um ídolo. E ídolos exigem adoração. E é por isso então que Paulo diz que desejar ser rico é pecado. Mas não é pecado ser rico. A perspectiva cristã então do trabalho e da vida não é da cobiça. Não é, sabe? Você pode ser rico, Deus pode abençoar demais o seu trabalho. Mas o desejo, colocar isso como alvo de vida, fisgar pessoas na sua cobiça é algo definitivamente que não é cristão. Por isso, então, um coach é algo que não é bíblico. Defendendo essa ideia, fisgando as pessoas pela cobiça, isso não é bíblico. Mas o Pablo Marçal, ele é ainda pior. Ele não se apresenta apenas como um coach, ele é um profeta que está montando uma seita. Sim, aqui próximo de minha cidade, por exemplo, há grupos que se reúnem semanalmente para, numa espécie de, sabe, pequeno grupo, de célula, imitando mesmo a igreja. Sim. Ele mete o pau nas igrejas, nos pastores. Não, assim, apenas nos falsos. De modo geral, ele usa sempre o termo a religião, não a falsa religião, não os falsos pastores, mas sempre assim, ó, a religião, a religiosidade, sempre colocando assim a ideia de que todas as instituições sempre, de alguma maneira, te prendem. E por que isso? Para que você se liberte dessas instituições e esteja preso à seita do Pablo. Numa reunião que ele fez em Goiânia, enquanto todos estavam reunidos, ele chegou no helicóptero, numa chegada, sabe, assim, maravilhosa, apoteótica. E aí, obviamente, fica a pergunta, né? Ele chegou assim para vender a riqueza ou espiritualidade? O marketing antes de chegar no helicóptero, era sobre ser um coach poderoso, vencedor, que vem num helicóptero caro, ou de um profeta que desceu do céu? Porque tem vídeo dele aí falando que ele é um papa, né? Então, deixa aqui a sua opinião, o que você acha? Mas enfim, quando ele subiu ao Pico dos Marins, lembra desse episódio? Eu falo no meu vídeo que ele tentou excluir. E ele quase matou todo mundo que estava lá. E aí eu decidi então fazer esse vídeo aqui. E sobre a subida do Pico dos Marins, como eu explico no vídeo, foi de uma irresponsabilidade absurda. Absurda. Eu moro, né, aqui ao lado do Pico dos Marins. Uma irmã de minha igreja tem propriedade lá no pico, propriedade que serve de apoio aos aventureiros que vão escalar o monte. Mas no vídeo eu explico o tamanho da responsabilidade, o tamanho da irresponsabilidade. Assista. Enfim, ele tentou bloquear este vídeo em que eu mostro a filosofia e a teologia por trás do Pablo. Entrou com um pedido no YouTube para excluir o meu vídeo alegando direitos autorais. E o vídeo chegou a ficar bloqueado mesmo por alguns dias, né? Eu levei um strike. Ali, você sabe, um strike você pode até perder o canal. Entramos com recurso e mostramos que não usamos a imagem dele de maneira indevida. Agora, o que é muito interessante aqui é o seguinte. Ele é o cara do marketing, o papa do marketing. Falem mal, mas falem de mim. E aí, quando eu falei dele, ele tentou me calar. Quando ele foi ao Pico dos Marins, o episódio teve repercussão nacional. Até no Fantástico saiu. Todo mundo falando mal dele e ele comemorando. Ah, um monte de gente veio aqui na minha página, agora eu vou fazer tráfego pago e perseguir esse pessoal e vender cursos para ele. Ou seja, na cabeça dele, né? Estão fazendo marketing de mim. E no meu vídeo, vários seguidores dele disseram o mesmo. Isso mesmo, fale do Pablo, ele gosta. Falem dele, façam marketing para ele. Rapaz, esse meu vídeo deve estar muito bom mesmo, porque para o rei do marketing, que gosta que falem dele, ainda que falem mal, lá não falei mal da pessoa, né? Apenas ataquei as ideias. Então, para o rei do marketing, ficar com medo e pedir a exclusão do vídeo, porque em relação a outras pessoas, vídeos que fizeram contra ele, de pessoas com uma repercussão infinitamente menor até que a minha, ele foi lá e fez um react, porque ele se alimenta de treta, mas o meu ele excluiu. Esse meu vídeo deve estar muito bom, hein, gente? Vocês têm que assistir. Outra coisa muito interessante é, ele está se candidatando a presidente da República. Você imagina uma pessoa dessa, se ele ganha? Um cara que tenta calar os seus opositores utilizando, sabe, de estratégia rasteira, direito de imagem. Ah, você usou minha foto, por isso eu pedi para excluir. Poxa. Então, você imagina ele com todo o aparato governamental ao seu lado, o que ele não vai fazer com aqueles que discordam dele? Falaram do Bolsonaro, né, que o Bolsonaro era um ditador. A mídia se levanta já pensando, o que nós vamos falar de mentira dele hoje? Sistematicamente a mídia faz isso. Sabe, mentem de maneira inveterada, assim, constantemente. E ele nunca falou em regular a mídia. Nunca. Já o Pablo, quando alguém faz um vídeo sobre ele, pede o bloqueio. E no vídeo eu sou super respeitoso, eu não ataco a pessoa dele, apenas as ideias. O Lula também fala em regular a mídia, regular a internet. Ou seja, o Pablo Marçal fala em ser terceira via, mas pelo menos no desejo de calar os seus opositores, ele é igual ao Lula. Olha, a gente vai deixar aqui o vídeo que o Pablo tentou excluir, tentou bloquear.
Já deve estar aparecendo aqui para você, vocês podem clicar no vídeo. Mas enfim, o vídeo que deixou o Pablo com medo. Assista e destrave a sua mente, para que você entenda que você não precisa de coaches. O seu grande coach, seu grande técnico, seu grande mentor é Cristo. Ele é o único que pode realmente destravar a sua mente. Deus abençoe, até o próximo vídeo.